Graça e paz, a Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos novamente aqui para trazer a lição sobre os milagres de Jesus, que é a revistinha que estamos estudando, né? Sobre os milagres de Jesus para os primários. Crianças, hoje nós estamos assim, todo pintado. Muito bem, eu quero trazer a vocês um entendimento, crianças, sobre o que era ter lepra, porque Jesus cura um leproso. Leproso? Estranho, né? Mas a lepra era uma doença altamente contagiosa. Quem tinha lepra ficava com o seu corpo todo manchado, com coceiras, feridas, do jeito que a tia tá aqui, né? Fazendo de conta, crianças. E o corpo daquela pessoa ficava todo marcado por essa doença. E essas pessoas não podiam estar no convívio da sua casa, não podia ficar com papai, com mamãe, com esposa, com filhinho, com vizinho, com amigo, não podia, criança. Sabe por quê? Porque se essa pessoa que está doente, que tem lepra, ficasse em contato com outra pessoa, a outra pessoa ia pegar a lepra. E o que dizia a lei na época de Jesus? Que as pessoas ficassem isoladas, e elas ficavam isoladas, né? Elas ficavam separadas do convívio das outras pessoas. De que maneira? Ficavam no deserto, em cavernas, longe de toda a sociedade. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um homem que tinha uma doença dessa, que Jesus curou ele. Como é que isso aconteceu? Está aqui no Evangelho, né? Em Marcos, o capítulo 1, do 40 ao 45 do Evangelho de Marcos. A história vai dizer que este homem leproso tinha essa enfermidade, né? Essa enfermidade, o que acontecia? Deixava ele triste, abatido, porque tinha saudade dos seus familiares, estava distante das suas famílias, e lá estava ele triste, isolado com outras pessoas que tinham a doença, claro. E na época de Jesus, tinha muitas pessoas desta forma. E lembra que nós já falávamos que Jesus tinha curou um endemoniado, fez água em vinho, fez a multiplicação dos peixes ali, a pesca maravilhosa, quer dizer. Então, todas essas coisas maravilhosas que Jesus fez, né, milagres, Jesus estava fazendo e essas pessoas doentes também ouviam. Por quê, crianças? Como eu falei, não havia internet, não havia jornal, nada dessas coisas. O que tinha? Conversa, né? Crianças, conversa um com o outro. Amigos que conversavam, vizinhos que conversavam e falavam sobre o quê? Falavam sobre este Jesus. Olha, você está ouvindo sobre esse Jesus que está por aí? Um com o outro comentava. Para quê, crianças? Eles comentavam porque era novidade ali e eles estavam esperando sim Jesus como Salvador. Então eles comentavam, será que é esse? Será que esse Jesus que está curando? Olha, está fazendo aleijado andar, está curando em todo lugar. E chegou até onde esses homens estavam, certo? Porque a outro estava levando essa notícia. E essa notícia da palavra de Deus chegou aos ouvidos desses homens e desse homem leproso. E quando Jesus estava novamente naquela região, né, se aproximou dele quem? Quem que se aproximou de Jesus? O leproso, crianças. Esse que estava doente, esse que estava cheio de pintinhas, olha isso, cheio de pintinhas, com muita enfermidade, ou melhor, a enfermidade estava no corpo dele, então a lepra tomava conta do corpo dele todo. E ele estava muito abatido porque ele não podia voltar para a sua casa, não podia voltar para o convívio dos seus familiares, não podia conversar com as pessoas. Aonde ele chegava, as pessoas saíam correndo. Sabe por quê, crianças? Porque ninguém queria ficar perto de um leproso, porque ia pegar lepra. Crianças, a Bíblia também diz que a lepra representa o pecado. Sabia disso? Pois é. O pecado é que marca a vida da pessoa e deixa a pessoa isolada. Por quê? Ele estava triste porque ele estava isolado. E nós, quando temos pecado na nossa vida, nós ficamos tristes, abatidos, porque o pecado nos distancia das pessoas que nós amamos, não é verdade? Muito bem.
E o que aconteceu com este homem? Ele se aproximou de Jesus e foi adorá-lo. Por que ele se aproximou? Porque ele ouviu falar que Jesus curava. Então ele tentou ir lá para ouvir os ensinamentos de Jesus, pedindo que Jesus o curasse, se Jesus quisesse, claro. Quando ele se aproximou de Jesus, ele disse: eu sei, Senhor, que tu pode me curar se quiseres. Vocês lembram, crianças, que lá em Mateus diz a oração que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, que na oração diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Ele estava falando assim: seja feita a tua vontade, Senhor, se tu quiseres me curar. Então, aqui é a vontade de Deus, certo? Que prevalece. E Deus, Jesus, ele quis, o que ele quis? Curá-lo. A palavra de Deus diz que Cristo curou. Quando Cristo curou, o que aconteceu? Cristo colocou a mão neste homem. E quando colocou a mão neste homem, tudo que ele tinha no seu corpo, aquelas enfermidades, aquelas manchas, né? A enfermidade que era a lepra, sumiu do corpo dele, crianças, num piscar de olhos, porque Jesus é Deus, não se esqueça disso. E o que aconteceu depois disso? Deste grande milagre que Jesus fez. Jesus trouxe ele ao convívio novamente à sua família. Porque quando Jesus colocou a mão nele e o curou da sua enfermidade, poxa, mas ninguém podia cuidar, ou melhor, ninguém podia tocar nenhuma pessoa que estava com lepra, porque podia pegar lepra. Como Jesus não pegou lepra? Crianças, Jesus é Deus, então ele jamais poderia ser contaminado por essa enfermidade, porque ele não tinha pecado algum, ele era Deus e ele é Deus. Por essa razão, Jesus não se contaminou com a lepra e, pelo contrário, Jesus curou este homem, porque Jesus faz assim. Lembra que nós estávamos afastados de Deus e a lepra que simboliza o pecado, o que aconteceu com a nossa vida? Jesus veio e nos trouxe novamente em comunhão com o Pai, tirando a lepra do pecado, porque ninguém quer ficar perto de um mentiroso, né? Porque o pecado representa muitas coisas em nossa vida e representa a mentira, o engano, uma pessoa que rouba o que é dos outros. Você quer ficar perto de um ladrão ou perto de alguém que fala mentira e fala mal, palavrão? Não, crianças. Então, quem comete pecado sempre está isolado, sempre está distante de Deus. Mas quando nós, crianças, nós estamos unidos com Jesus, com nosso Deus verdadeiro, crianças, novamente, o que acontece? A união, né? Porque antes disso, o que tinha, crianças? O pecado, que é a lepra representada na vida deste homem. O que Jesus queria ensinar aqui? Jesus queria ensinar que a lepra, representando o pecado, afasta-nos de Deus, mas somente Jesus pode voltar a trazer o homem ao convívio com o seu Deus. Por isso, crianças, o que aconteceu? Que esse homem ficou tão alegre por este grande milagre que Deus havia feito na vida dele, nosso Senhor Jesus, que ele saiu anunciando por todos os lugares que Jesus havia curado. E por que ele estava alegre? Que agora ele podia ver papai, mamãe, irmãzinha, vizinho, podia conversar, podia brincar. Ai, que maravilha, né? É ruim ficar sozinho, né, crianças? Mas este homem voltou à sua vida normal, com seu convívio com seus familiares, porque Jesus o curou. E Jesus também nos curou de todo o pecado, quando ele morreu na cruz do Calvário, para nos trazer a união novamente com Deus. E nós hoje podemos estar perto de quem nós amamos, que é o nosso Deus. E ele trabalha em nossa vida cada dia mais. E esse é um dos maiores milagres que existe em nossa vida. Jesus pode fazer milagre, crianças, não podemos esquecer disso. Mas Jesus faz milagre, opera segundo a vontade dele. E essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, crianças, o que nós temos que entender é que este homem ficou tão alegre, que espalhou em todos os lugares sobre este milagre. E você tem espalhado na sua escola, você tem espalhado no meio dos seus amiguinhos que Jesus cura e transforma as nossas vidas. Este é o verdadeiro milagre que o nosso Senhor
fez por nós. Bom, crianças, próxima aula nós vamos continuar falando sobre os milagres de Jesus, tá bom? E a paz do Senhor a todos e um beijo. Logo, logo, se Deus quiser, estaremos todos unidos, reunidos para adorar o nosso Deus. Amém.